Bom dia, terceirão. Estamos aqui nos reencontrando novamente. Vim aqui na escola gravar, com saudade de vocês. Infelizmente, só encontro cadeiras vazias. É um momento delicado que estamos passando. Mas o mais importante é que temos que nos cuidar, nós mesmos, cuidar da nossa existência. Então, ficar em casa, ter os cuidados de higiene necessários, mas também não só da nossa existência nesse sentido fisiológico, de ficar doente, não ficar doente, mas também é um momento de podermos refletir acerca do que nós somos, daquilo que ignoramos, ler alguns livros que nos permitam refletir um pouco mais, filmes que nos permitam pensar sobre a nossa vida. É um momento agora para refletir, pensar, digerir a nossa vida cotidiana, já que ela não está mais presente entre nós, pelo menos não agora. Bom, continuando nosso programa, a nossa história da filosofia, temos aqui um dos maiores pensadores, junto com Platão, não sei se da antiguidade, mas do mundo inteiro, eu acredito, da história do nosso pensamento, que é o Aristóteles. O Aristóteles, um cara que tem uma influência muito grande no pensamento científico, onde um pensador onde estudou as mais diversas temáticas do conhecimento, seja ética, estética, política, física, biologia, e sistematizou tudo isso. Então, a gente vai conhecer um pouquinho do Aristóteles. Algumas diferenças eu queria apontar aqui entre o seu mestre e o seu discípulo. É interessante dizer isso, enquanto Platão foi discípulo de Sócrates, o Aristóteles, durante muito tempo, foi discípulo da Academia de Platão. O Aristóteles, que era oriundo de uma família nobre, o pai dele era nada mais, nada menos do que médico do rei da Macedônia, de Filipe o Grande, o pai do Alexandre o Grande, coisa que, posteriormente, o Aristóteles, quando ele sair da Academia de Platão, abrir o seu liceu, ele vai também se tornar um preceptor do Alexandre. Então, são pessoas muito importantes para aquela época, na antiguidade. Bom, enquanto o Platão, ele escrevia de maneira um pouco mais literária, pelo menos os escritos dele que nos vieram até aqui, mais voltada com diálogos, o Aristóteles ele tem uma linguagem mais científica, parece que você está lendo um artigo acadêmico, parece que você está lendo um livro de ciências, um modo mais demonstrativo, mais analítico e menos dialético, como é o do Platão. Bom, enquanto Platão ele tinha um foco maior na matemática, é interessante lembrar, na Academia do Platão, tinha lá na porta, assim, na entrada, não entra aqui quem não for geômetra. Porque eles já viam o privilégio da matemática como aquele tipo de conhecimento que possibilita a gente se abstrair do mundo da sensibilidade, da materialidade e vislumbrar o mundo das formas, da inteligibilidade. Porém, o Aristóteles ele vai ter um gosto maior pelas ciências empíricas, pela biologia, pela observação. Ele via que era a partir da observação, era pelo mundo sensível que eu poderia então conhecer as formas, conhecer as ideias, conhecer sobre os seres, e não somente a partir de uma reflexão matemática. Bom, se a escrita era mais poética, mais literária, a outra é mais sistemática. Bom, aqui o Aristóteles ele vai dividir em tipos de conhecimento. É interessante a gente também saber que o conhecimento ele tem naturezas distintas. Eu tenho um conhecimento, por exemplo, teorético. Conhecimento teorético. Primeiro, ciência das coisas naturais submetidas à mudança. O que é isso? Está ligado muito à física, não é? Outras, que elas não são submetidas à mudança, como também está muito ligado a isso aqui. As coisas que não são submetidas à mudança, está muito ligado tanto a... aqui é onde ele se acreditava, no campo da astrologia
E eu tenho a ciência do ser, ou a metafísica, ou a ciência primeira, que é o quê? Onde ele vai tratar do ser enquanto ser. Como assim, Rafael? Ser enquanto ser? Você veja assim, todas as disciplinas que a gente estuda, ela trata da existência, ela trata do ser. Só que ela trata do ser de maneira abstrata. Como assim? Ela trata do ser somente de uma parte do ser. Ela isola o objeto de estudo e trata somente aquilo, por exemplo. Está aqui. Tem um ser humano, é um ser integral, completo. Só que o que a física vai estudar do ser humano? Talvez a sua dinâmica, a maneira como ele se movimenta, a velocidade na qual ele atinge se correndo, se caminhando. Aí o que a biologia ela vai estudar? As células, os tecidos, os sistemas. E o que a química vai estudar? Os processos químicos que ocorrem no nosso corpo. O que a psicologia vai estudar? Está vendo que cada um vai estudar uma particularidade do que é o ser, do que é a existência, de como eu posso perceber as coisas. A metafísica ela quer tratar o ser não a partir de uma dessas determinações, dessas particularidades do conhecimento, mas o ser enquanto ser, enquanto um todo. Tá? Bom, conhecimento, esse agora não voltado para um âmbito teorético, mas para um âmbito mais prático, num âmbito mais cotidiano, num âmbito mais de como eu posso dirigir a minha vida, no campo mais da filosofia como modo de vida, eu tenho o âmbito o quê? Da ética e da política. Ele é prático porque a capacidade prática ela sempre tem a ver com intenções, com vontades, né? Por isso que é prático. E o conhecimento produtivo, poético, que vem de poiesis, de criar, né? Que vem de poesia e tudo mais. Que aqui está um conhecimento mais técnico, é um conhecimento muito mais voltado ao quê? Ao artesão produzir os bens, né? O engenheiro, ao arquiteto, né? Que é um conhecimento do saber fazer, não é? Bom, tirando essas três âmbitos do conhecimento, a gente vai se focar principalmente nesse conhecimento teorético. Claro, próxima aula a gente vê o âmbito do conhecimento prático, ética e política. Agora a gente vai ver aqui a ciência primeira. Primeira coisa, então, o que é o ser, né? O que é que dá o ser das coisas? Platão, ele, para poder explicar a realidade, ele acabou criando a distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível, para poder explicar o quê? As particularidades, ao mesmo tempo que essas particularidades elas participam de uma unidade, não é? A gente veio assim, se eu tenho uma ideia de cadeira, e essa ideia de cadeira ela nunca muda, mas ao mesmo tempo eu percebo que, pela minha experiência empírica, nenhuma cadeira é igual a nenhuma cadeira. Ou seja, existe algo, a inteligência ela torna aquilo que eu percebo uno. Só que para poder explicar essa diferença, ele acaba criando dois polos. Um polo que ele é imaterial, que ele não é mutável, e um polo material, que ele é mutável, que ele é mortal, que ele perece, tudo muda. O Aristóteles, ele vai começar a perceber, sem essas duas distinções, sem esses dois mundos, ele vai perceber isso acoplado, ele vai dizer, tanto a forma, ou seja, aquilo que é possível de ser generalizado, como a matéria, que é aquilo que torna aquele objeto único, eles estão em consonância, eles estão em conjunto. Tá? Então ele vai dizer, a substância, o ser é o quê? É a substância. E o ser, ele pode ser dito de diversas formas, né? Por exemplo, quando eu falo cadeira, cadeira é a substância. E aí eu posso colocar a cadeira, posso colocar uma qualidade, é verde, a cadeira é pequena, a cadeira é grande, a cadeira é de ferro, a cadeira é de vidro. Perceba que o ser cadeira, ele pode ser de diversas formas, mas tem alguma coisa que o torna cadeira. Alguma coisa que não muda. Aquilo que é essencial.
Aquilo que se mudar, ele deixa de ser cadeira e passa a ser outra coisa. Isso aqui é o quê? A substância. E a substância ela tem o quê? Tanto a parte sensível, que eu vejo, tanto a matéria, aquilo que o torna única de todas as outras coisas, mas também eu tenho a forma. Aquilo que eu percebo, que ela não é única, mas ela faz parte de uma espécie, faz parte de uma categoria, faz parte de um gênero. Né? Então, tudo tem forma e matéria junto. Como também, se tudo tem forma e matéria junto, ele tem que explicar como uma coisa ela passa a ser outra. Como assim? Como o Platão ele percebe que o mundo material, tudo deixa de ser. Tudo está sendo. Tudo muda. Ali como Heráclito, tudo flui. Né? Se tudo flui, nada é. Nada é uma substância. Mas já o Aristóteles defende, não, tudo flui, beleza. Mas o que torna um objeto ser outro é a potencialidade desse objeto. Como assim, Rafael? Pode ser complicado, mas não é. Tudo que existe, ele além da sua situação atual, ele pode ser inúmeras coisas. Você imagine, por exemplo, uma criancinha. Uma criancinha, ela é cheia de possibilidades, ela pode ser os mais diferentes tipos de pessoa. E aí ela pode se transformar ela tem a potencialidade dentro dela de se transformar num adulto. Não quer dizer que ela vai se transformar num adulto necessariamente, mas ela pode, ela tem a potência de ser aquilo. Então, quando eu vou entender o ser, eu tenho que entender primeiro que ela é formada, constituída por forma e matéria, e eu tenho dois estados sempre em todo o ser. Eu tenho o estado de ato, que é o estado o quê? O estado atual, que eu estou agora. O estado atual desse, vocês não estão vendo, mas desse pincel aqui, é ele ser pincel. Mas o estado potencial disso aqui, será que isso aqui, ele só pode ser pincel? Será que eu não posso utilizar isso aqui para mais alguma coisa? Não sei, cabe vocês dizerem. Quando eu penso assim, o pincel ele pode ser reciclado, o plástico, você vê a matéria, ela pode ser transformada, eu posso transformar esse plástico em uma garrafa PET, eu posso transformar esse plástico em qualquer outro objeto. Então, potencialmente, esse lápis ele pode ser inúmeras outras coisas. Por quê? Porque há matéria nele, e se há matéria, eu posso transformar ele em outras coisas. Tá? Bom, vamos adiante, vamos rapidinho. Outra coisa, saber o que são as coisas é saber quais são as causas dela. Geralmente a pessoa gosta de falar assim, fala sobre tudo a partir de opinião. Mas não sabe de onde vem a sua opinião, não tem argumentação, não sabe as causas para o fenômeno. Né? Por exemplo, se eu tenho qualquer objeto no mundo, ele vai ter causas. E sabendo as causas eu vou conseguir entender melhor, compreender melhor o que ele é. Primeiras causas é o quê? Se toda coisa, toda substância, ela tem causa e matéria, então para ela existir, eu tenho que ter essas causas. A causa material, ou seja, o fato dela existir de fato, tem uma matéria, a materialidade, eu sentir, e uma causa formal, dela estar contido numa determinada estrutura da qual eu possa reconhecê-la. Tenho esse pincel, causa material, plástico. Causa formal, essa estrutura que faz eu reconhecer ele como um pincel. Né? Você veja que são coisas que estão dentro dele mesmo. Outra coisa, outra causa que eu posso fazer, que eu posso falar, é a causa final. Que é o quê? A finalidade, o sentido desse objeto. Que é o quê? Isso aqui, escrever no quadro. Você perceba que essas três causas, elas estão contidas nesse objeto. Mas, para que essa matéria, plástico, se transforme nessa causa aqui, em ato, pincel, é necessário um agente exterior. É necessário alguém que faça isso. Que aqui no caso do pincel, talvez maquinários e trabalhadores. Né? Isso que transformou a matéria, que só era potencialmente um pincel em ato, foi a causa eficiente. A causa eficiente tem essa capacidade de atualizar a potência. Né?
Bom, o Aristóteles ele dá um exemplo, por exemplo, da estátua. Pensando numa estátua. Eu tenho a pedra bruta lá. A pedra bruta é pura potencialidade, porque ela é pura matéria. Quando o artífice, o artesão, o artista, ele vê aquela matéria, ele já imagina uma estátua. E aí ele começa a transformar aquela pedra bruta em uma estátua linda, que poderia estar em um templo para cultuar os deuses, ou estar no meio da rua para decorar a cidade. Então, essa causa eficiente, esse artífice, é que vai transformar a potencialidade bruta da pedra na estátua em ato, né? E a finalidade que vai ser dada aí vai ser justamente qual o sentido dessa estátua, beleza? Rapidinho aqui, ó. Eu vou ler essa questão aqui e espero que vocês respondam atrasado aí na sua mente, na sua cabeça, né? Pensa um pouquinho e aí eu vou dar a resposta. Ou não, vamos lá. É, pois, manifesto que a ciência a adquirir é a das causas primeiras, pois dizemos que conhecemos cada coisa somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa. Ora, causa diz em 4 sentidos. No primeiro entendemos por causa a substância e a essência. O porquê reconduz, pois, a noção última, e o primeiro porquê é causa e princípio. A segunda causa é a matéria e o sujeito. A terceira causa é de onde vem o início do movimento, aquilo que faz a transformação. A quarta causa, que se opõe à precedente, é o fim para quê? E o bem. Porque este é, com efeito, o fim de toda geração e movimento. E aqui, quanto a, ela fala a causa final. Vamos pensar. A primeira, dá um tempinho. Responda, leia, reflita. Olha aqui essas questões. Dê pause no vídeo, tá? Pausa. Aí você responde. Aí depois você dá play de novo. Estou esperando. Bom, vamos voltando. No primeiro entendemos por causa a substância e a essência. Aquilo que não muda, aquilo que dá o porquê. O que é que vai dar a essência, pessoal, das coisas? É a causa material. A causa material não pode ser transformado em diversas coisas, mas a causa formal vai dizer o quê? O que é aquele objeto, a estrutura na qual ele está conformado. Então, aquele que diz porquê das coisas, que dá a essência, que dá a substância, principalmente, pelo menos como nós aprendemos pela nossa inteligência, é a causa formal, tá? Aí você já vai na segunda, aí vai ficar mais fácil ainda. Por quê? Primeiro, a segunda causa é a matéria. A primeira causa é a matéria, causa material. A terceira é de onde vem o início do movimento. O que é que faz as coisas se movimentarem? O que é que faz a matéria se transformar, ter uma forma? O que é que faz aquilo que era potencialidade ser em ato? A causa eficiente. A causa eficiente é aquilo que põe as coisas em movimento. É o dínamo das coisas. E o fim para quê? Então, causa final. A resposta, então, seria o quê? Formal, material, eficiente e final. Belezinha? Valeu!